Orar, irmão, é começar. Quem quer ter uma vida de oração precisa começar. Outra desculpa que nós damos. Sou muito pecador, Deus não vai me ouvir. Pastor, essa semana eu não vou orar porque eu pequei muito. Deus vai fazer nada comigo. Deixa a semana que vem, eu vou tentar pecar menos, aí eu falo com Deus. Queridos, Deus ouve qualquer um, até o mais terrível pecador. Então, fique tranquilo. Porque Deus não tem problema em ouvir pecadores. Porque se Ele tivesse problema em ouvir pecadores, Ele já tinha acabado conosco aqui na face da terra. Porque só tem pecadores nessa face da terra. Não tem um justo sequer, diz a palavra de Deus. Então, porque você não sente Deus, eu não sinto que Deus está próximo, pastor. A minha vida está meio assim desengonçada, eu estou meio pecador. É mentira. Deus escuta pecadores, graças a Deus por isso. Não há desculpa para não orar. Se você ler comigo o livro de Atos, nós temos lá, em Atos capítulo 1, versículo 14, os irmãos estavam ali, permaneceram em oração, esperando a descida do Espírito Santo. Cita lá, estavam juntos em oração, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus estavam com ele, orando. Jesus foi embora e deu uma ordem para a igreja: fiquem orando até que o Espírito Santo venha. E eles obedeceram. Se você for lá em Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles iam de casa em casa, partiam o pão e recebiam tudo com orações. A oração estava presente na casa das pessoas que conheciam o Senhor, porque elas entendiam a importância de orar. A igreja continuava em oração, e se você ver o capítulo 3, versículo 1, diz que Pedro e Tiago iam para o templo no horário da oração. Eles tinham um tempo dedicado à oração. Colocaram na agenda deles, assim, das 2 horas da tarde é a hora de oração. E nós vamos orar. Sabe por que muitas vezes a gente não ora? Porque a gente não privilegia a oração. A gente não tem um tempo definido para orar. E se você não tem um tempo definido para orar, você vai fazer um monte de outras coisas e você não vai orar. Ninguém levanta assim: nossa, eu estou com vontade marcada de orar. Vou orar pelo menos 5 horas direto hoje. Não espere. Oração é uma prática, rotineira, às vezes cansativa. Muitas vezes você vai ter que brigar para você orar. Muitas vezes você vai ter que lutar assim, muito para orar. Mas, irmãos, a oração faz toda a diferença nas nossas vidas. Nós precisamos orar mais. A oração tem muito valor no mundo espiritual. Quando Paulo escreve a igreja de Efésios e fala sobre a luta espiritual, ele termina dizendo: e permaneçam em oração, orem incessantemente, continuamente, orem. Muitas vezes a gente não compreende as lutas espirituais porque nós não estamos orando. Queridos irmãos, eu gostaria muito que a nossa igreja tivesse um ministério de intercessão. Pessoas que gostam de oração, orando em todo tempo. Juntas, orando. Olha, a igreja tem um ministério, nós estamos orando, nós estamos clamando. Achei bacana aqui, sexta-feira passada, que nós vemos aqui na vigília, estava frio, né? Mas os irmãos corajosos vieram aqui, né? E oraram. E muitos de vocês que estão aqui nessa noite foram lembrados na sexta-feira. Nós ajoelhamos, nós cantamos, nós andamos aqui dentro, tomamos até café, não conta para ninguém. E oramos por vocês, oramos pela igreja, porque a oração é importante. Queridos irmãos, Abacuque viu Nabucodonosor se levantando como um grande líder, enfata o perigo, e ele disse: vou tomar uma atitude. E ele foi orar. Há uma necessidade urgente nos nossos dias que o povo de Deus se levante em oração. Amém?
necessidade de oração é que eu aprendo aqui nesse texto com Abacuque. No segundo momento, irmãos, há uma outra necessidade importante aqui, que é a necessidade de um avivamento. Leia comigo o capítulo 3, do versículo 1 ao 3 de Abacuque, que é uma oração, de Abacuque. Ele diz: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ele fez uma música da sua oração. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Segunda necessidade que nós temos nos dias atuais: necessidade de um avivamento. Precisamos de um avivamento. E o avivamento é totalmente ação de Deus, mas é também totalmente desejo nosso. Quem faz o avivamento é Deus, mas quem deseja o avivamento somos nós. O que é avivamento, pastor? Avivamento é avivar-se, renovar-se, entusiasmar-se novamente. É como se uma brasa estivesse se apagando e de repente ela leva um sopro de Deus e ela incendeia. Avivamento é retornar ao primeiro amor. Avivamento é amar Deus acima de todas as coisas. Avivamento é tudo isso, irmão. Avivamento é uma ação de Deus nas nossas vidas. Tem uma frase que eu peguei aqui que diz assim: o avivamento não é um tipo de emoção ou sentimento produzido, é uma invasão do céu que traz a percepção consciente de Deus. Quando que acontece um avivamento? Quando Deus se rompe com graça maior sobre nós. Quando Deus derrama algo a mais sobre nós. E então a nossa consciência de Deus, ela fica maior. Porque a gente tem uma consciência de Deus meio morta, meio estagnada, meio escondida. Às vezes a gente faz muitas coisas porque a gente acha que Deus não está nem aí. Por isso que a gente faz. Mas quando o avivamento vem, a nossa consciência é renovada. Nós então presenciamos Deus melhor. Nós compreendemos Deus de uma maneira melhor. Então qual é o objetivo que nós devemos? Nós devemos querer. Eu quero um avivamento. Agora, será que você quer? Sabe por quê? Porque eu fiz aqui algumas perguntas. Eu quero que Deus rompa os céus e mude os meus conceitos. Porque avivamento é isso. É quando Deus rompe os céus e Ele muda a sua vida. Ele muda os seus conceitos. Será que você quer isso? Será que eu quero isso? Será que eu estou disposto a ser mudado? Ou não? Porque se eu não quero que Deus mude uma vírgula na minha vida, eu não quero ser avivado. Se eu não quero que Deus mude o que eu penso, o que eu acho, então eu não quero ser avivado. Eu quero morrer assim porque está bom demais. Está jóia do jeito que está. Eu sou um cara ótimo. Não preciso ser mudado. Então eu não quero um avivamento. Outra perguntinha que eu devo fazer: eu quero que Deus me transforme a ponto de eu não me reconhecer mais? Será que você quer? Porque o avivamento faz isso. O avivamento transforma a gente e a gente passa até nem nos conhecer. Porque nós mudamos totalmente as nossas escolhas. Nós mudamos totalmente a nossa vida. Há homens, irmãos, na história que foram tocados tão profundamente por um avivamento de Deus que deixaram tudo para servir ao Senhor de todo o coração. Há homens que deixaram riquezas, abriram mão e foram ser missionários em lugares distantes. Será que nós temos coragem disso? Será que nós queremos que Deus faça isso conosco, nos mude dessa forma? Outra pergunta: eu quero que Deus faça o que eu tenha a sua causa como algo mais importante à minha vida e que eu seja consumido por isso? Você já pensou?
Você quer que Deus mude a sua cabeça ao tal ponto que não vai existir nada mais importante do que a causa de Deus e o seu Evangelho, e você vai começar a ser consumido por isso? Respirar isso, desejar isso. Moody foi um grande evangelista, e ele sofreu um grande avivamento pessoal. Sabe o que aconteceu com Moody? Ele abriu mão de tudo que ele tinha para pregar a palavra em todos os cantos. Será que eu quero que Deus faça isso comigo? Porque o avivamento muitas vezes vai transformar todos os nossos conceitos e vontades. Há uma frase do Russell Shedd que diz assim: a súplica por um avivamento se intensifica sempre que uma igreja ou um indivíduo sente insatisfação com o seu nível de espiritualidade e necessita de renovar seu compromisso com Deus. O avivamento pode ser para a igreja, mas o avivamento também pode ser para um indivíduo. Basta que essa igreja ou esse indivíduo sinta uma insatisfação com o seu nível espiritual. É o começo de um derramar de Deus. Quando nós entendemos que não é o bastante que nós estamos fazendo, e nós queremos um renovar, um agir de Deus nas nossas vidas. O avivamento passa por isso, irmão. Passa por eu e você desejarmos. Abacuque declara a confiança de ver um avivamento. No final do versículo 3, ele diz assim: a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Abacuque estava dizendo que o avivamento viria e a glória de Deus cobriria os céus daquele lugar. Aquela história tão horrível naquele momento seria mudada pelo poder de Deus. Queridos, avivamento muda a história de indivíduos, de igrejas, de cidades e de nações. Mas eu preciso querer esse avivamento. Eu preciso desejar tanto e orar para que ele aconteça na minha vida e na vida dos meus irmãos. Você quer ver a glória do Senhor sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua cidade, sobre seu país? Se você quer ver a glória do Senhor, você precisa desejar que Deus rompa os céus e traga um grande avivamento para a nossa era, para a nossa geração, no nome de Jesus. Amém? E por último, irmãos, eu vejo a necessidade de uma fé incondicional. Lá no versículo 17, termina Abacuque com o seu cântico, dizendo um dos versículos mais conhecidos e cantados das Escrituras. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da porta, e me faz andar altaneiramente. Amém. Abacuque termina dizendo que ele confia em Deus. Irmãos, fé é confiar em Deus. Fé é você dizer: Deus, eu confio no Senhor em qualquer momento, em qualquer situação da minha vida. Fé, irmão, não é só você adorar a Deus, cantar a Deus, orar a Deus, esperar coisas miraculosas de Deus. Fé não pode existir só no momento de milagre. A fé, ela deve ser contínua. No momento que você está vendo o milagre de Deus, glória a Deus. No momento que você não está vendo o milagre de Deus, glória a Deus. É reconhecer que Deus está no controle total de toda situação da sua vida individual.
da igreja, da cidade, do país, da nossa terra. É entender que Deus está ainda controlando todas as coisas. Essa fé ela é relacional. Eu confio em Deus, seja o que tiver que acontecer. Seja o que tiver que acontecer comigo, seja o que for acontecer comigo, eu confio em Deus. Isso não pode mudar.